Vamos falar hoje sobre a teoria da estimação para a média de uma população normal e sobre a apresentação de resultados para esse caso particular. Então, nosso sumário da aula de hoje constará de uma introdução, falaremos sobre a inferência sobre a média, então vamos falar do intervalo, especificamente intervalo de confiança, para a média de uma população normal, e vamos falar da apresentação de resultados. Inferência envolve também teste de hipótese, que será visto posteriormente. Então, nessa aula nós abordaremos os procedimentos para estimação intervalar para a média de uma população normal especificamente. Na aula anterior, no caso da média, né, na aula anterior nós apresentamos um método geral de estimação para o parâmetro μ de uma população normal. E foi esse exemplo, esse caso particular, foi usado para ilustrar o procedimento de estimação intervalar. E, nesse caso particular, o resultado não é de grande utilidade, porque era necessário conhecer a variância populacional. A gente supunha que a variância populacional σ2 era conhecida para obtenção daquele intervalo, e isso dificilmente acontece na situação real. Conhecimento da variância populacional é uma coisa raramente que ocorre em situações reais, situações práticas. O intervalo de confiança para a média naquela ocasião, com confiança coeficiente de confiança de 1 menos alfa para o parâmetro μ da normal, era dado então por x barra menos essa parte, que é a margem de erro da pesquisa, e x barra mais a margem de erro da pesquisa. Essa margem de erro, a gente pode representar esse pedacinho que está marcado aqui por E, né, ele é dado pelo quantio superior 100 vezes alfa sobre 2% da distribuição normal padrão, que a gente pode obter no R usando que é norm 1 menos alfa sobre 2 entre parênteses, que é norm a parênteses 1 menos alfa sobre 2. O desvio padrão populacional sigma dividido por raiz de n. Ora, então a necessidade de conhecer sigma é o principal entrave para a utilização desse intervalo. Mas se nós conhecermos sigma, esse é o intervalo que nós devemos utilizar. Então, esse método tem pouca utilidade prática, embora ele seja válido, teoricamente. Ele é corretíssimo, não tem nenhum furo. Mas ele é fruto da aplicação da teoria em uma situação real incomum, que não é útil. Por quê? Porque nós precisamos conhecer a variância populacional e, na maioria das situações, ela não é conhecida. A estimação intervalar, então, sobre a média de uma população normal será considerada a seguir. Tá? Então, vamos falar, então, do caso normal. Então, como nós chegamos naquele intervalo? Só para dar uma relembrada. Então, nós criamos a variável aleatória z, que é x barra menos μ, sobre o erro padrão, que é sigma raiz de n. Como é uma fração no denominador de x barra menos μ dividido por sigma raiz de n no denominador, essa fração a gente pode multiplicar invertendo, então por isso que aparece dessa forma aqui, raiz de n, que multiplica x barra menos μ dividido por sigma. Então, a necessidade de conhecer sigma, né, que é a raiz da variância, que é o desvio padrão, torna esse intervalo de pouca utilidade prática, como dissemos anteriormente. Então, para o caso mais realista, nós teremos uma amostra da distribuição normal, tamanho n, x1, x2, xn, de uma normal com média μ e variância σ2, ambos os parâmetros desconhecidos. Nós podemos computar a média amostral e a variância amostral, como já apresentamos inúmeras vezes as expressões para isso, e podemos ainda construir a quantidade pivotal T, que é x barra menos μ é S raiz de n. Como eu disse, uma fração no denominador, se a gente está dividindo por uma fração, a gente passa a fração multiplicando em ordem inversa, trocando o numerador pelo denominador, e por isso aparece raiz de n, que multiplica x barra menos μ S. Compare com a expressão anterior, a diferença está aqui, sigma S. Então, nesse caso, o denominador dessa expressão aqui, para padronizar a média amostral, a gente subtrai a média da população e divide pelo desvio padrão da média, que é chamado de erro padrão da média. O desvio padrão da média na distribuição de amostragem. E esse desvio padrão na distribuição de amostragem é chamado de erro padrão, que é o S raiz de n. Então, fazendo isso, a gente está fazendo um tipo de padronização também. Só que nesse caso,
essa padronização ela tem um nome especial. Então, no lugar do sigma, nós estamos usando S. Então, esse caso particular é chamado de estudentização, em homenagem ao Gosset, que é o criador da distribuição T. Ele, por ser cervejeiro, não podia revelar os segredos da sua empresa, então ele publicava com pseudônimo de estudante. Então, essa padronização também tem um nome especial, chama-se estudentização. É uma forma de padronizar. E essa variável aleatória, padronizada, portanto, ela não tem distribuição normal mais, pelo fato de estar usando o S no lugar do sigma. Ela passa a ter a chamada distribuição, ela segue uma distribuição T de estudo, e essa distribuição T de estudo vai ser a base para a gente construir um intervalo de confiança. Então, veja a importância do que nós vimos na aula de distribuição de amostragem. Conhecer a distribuição T de students tem uma aplicação direta na inferência sobre a média da população normal. Veja que nessa quantidade pivotal aqui, a única quantidade desconhecida, uma vez que for realizada a amostra, o N vai ser conhecido, X barra vai ser conhecido, o S vai ser conhecido, é a quantidade μ, que é o parâmetro populacional de interesse, para o qual nós queremos criar um intervalo de confiança. Então, a diferença, como eu disse anteriormente, na anterior, na distribuição normal padrão, a gente usava no denominador o sigma. E aqui, nessa padronização especial, chamada estudentização, a gente usa o S, que é o desvio padrão amostral, no lugar do parâmetro. Portanto, a gente não depende mais da variância da população para padronizar a quantidade. Nós teremos uma distribuição T de estudo. Então, usando esse resultado, e a teoria probabilística, né, que nós vimos na distribuição de amostragem, é possível criarmos, deduzirmos um intervalo de confiança para a média da população, como nós fizemos no caso anterior. Só que agora, em vez de usar a normal, nós vamos usar a distribuição T de estudo. Essa vai ser basicamente a diferença. E nós vamos precisar do quantil superior alfa sobre 2. Esse T alfa sobre 2 é a distribuição T de estudo com n-1 graus de liberdade. Ora, esse alfa sobre 2 aqui é a área direita desse quantil superior T, na distribuição T de estudo. Lembra da distribuição parecida com a normal? Aquela área direita lá vai ser o alfa sobre 2. Se nós considerarmos o valor simétrico na distribuição T desse valor T alfa sobre 2, nós teremos um menos T alfa sobre 2, o valor negativo dele. E ele vai deixar abaixo, sobre a curva, uma área esquerda de alfa sobre 2 também. E a área entre dois limites, um negativo e um positivo, seria 1 menos alfa. Portanto, a gente pode obter esses valores dos quantios superiores da distribuição T usando tabelas que estão no final dos livros. No meu livro de estatística básica, pela editora UFLA, tem as tabelas relativas à distribuição T. Ou mais facilmente, a gente pode consultar o R. Então, se a gente digitar esse comando aqui no R, QT, lembrando que o R, a gente tem que entrar para obter a área à esquerda do valor, né, de menos infinito até aquele ponto. Então, se tem 2, vamos supor que o alfa seja 5%. Então, alfa sobre 2 será 2,5%. Então, a direita do quantio superior alfa sobre 2 terá 2,5% de área sobre a curva. E a esquerda, 1 menos alfa sobre 2, ou seja, 97,5. Então, no R, a gente entra com essa área à esquerda. 1 menos alfa sobre 2, que daria 0,975, e n-1, aí vai depender do tamanho da amostra que nós realizarmos para determinar quanto vai ser o n-1. E com esse comando, a gente dá Enter lá, já sai o valorzinho do T alfa sobre 2 facilmente. Uma tabela eletrônica, então, eu recomendei lá no ambiente virtual, né, no campus virtual, para vocês instalarem o R. Eu coloquei o link lá, quem quiser instalar o R, pode instalar. A distribuição T, neste contexto, então, ela difere da distribuição normal por considerar as oscilações amostrais no estimador da variância, no denominador da quantidade pivotal. Então, aqui está a quantidade pivotal T. O desvio padrão aqui, se eu coloco sigma, a amostra pode variar, o sigma é sempre o mesmo, independente do tamanho da amostra.
Mas se eu estou estimando o sigma, se eu faço uma amostra menor, esse estimador provavelmente ele tem menos precisão, então ele oscila mais. Se eu faço uma amostra, dá um valor. Se eu faço outra amostra, pode dar um valor bem diferente. E a distribuição T ela vai contemplar essa oscilação. Então, como eu não conheço o sigma, eu não posso usar o sigma, seria melhor, mas na prática eu não vou conhecer o sigma, então eu tenho que usar o S. Então, eu vou considerar a distribuição T. Então, a probabilidade da variável aleatória T, que é aquela quantidade pivotal que está aqui, estar entre dois limites, um negativo, que deixa 2,5% de área abaixo dele, e outro positivo, que deixa 2,5% de área acima dele, obviamente, tem 2,5% de área acima e 2,5% de área abaixo, entre os dois tem 95, ou seja, 1 menos alfa. Estou dando esse exemplo considerando o alfa de 5%, mas o alfa poderia ser 1, poderia ser 10 ou outro valor de interesse do pesquisador. Tá? Então, numa forma geral, a probabilidade da variável aleatória, maiúsculo, está entre esses dois valores da distribuição, esses dois quantis. Esse quantil menos T-alfa sobre 2, que é o valor simétrico negativo do T-alfa. E do T-alfa sobre 2, a probabilidade disso ocorrer é 1 menos alfa de uma maneira geral. Ora, quem é o T? Se eu volto na expressão anterior, o T é o valor padronizado da média amostral, x barra menos mi sobre o erro padrão. Aí eu passo o raiz de n no numerador, porque é uma fração, como eu expliquei anteriormente, passo invertendo, multiplicando. Então, em vez de estar S raiz de n aqui no denominador, passei o raiz de n no numerador lá. Então, o que eu tenho que fazer com essa expressão? Eu vou isolar a quantidade desconhecida mi nessas duas desigualdades. Tem uma desigualdade para cá, outra desigualdade para cá. Então, se eu fizer isso, se eu multiplicar por S os três membros aqui, nesse membro aqui cancela, nesse membro aqui fica T-alfa sobre 2 vezes S, nesse membro aqui fica menos T-alfa sobre 2 vezes S. Se eu dividir por raiz de N todos os três membros da desigualdade, então eu vou ter T-alfa sobre 2 negativos, S sobre raiz de N, o raiz de N cancela, vai sobrar aqui no meio só x barra menos mi, T-alfa sobre 2 S raiz de N. E a última passagem é subtrair x barra. Então, se eu subtrair x barra nos três membros, eu não mudo a probabilidade do evento probabilístico. Até deixar o mi sozinho, que vai sobrar menos mi aqui no meio, sozinho. Então, eu multiplico, depois olho de forma espelhada, porque vai estar com as desigualdades invertidas. Eu tenho a expressão final do intervalo de confiança, que é essa aqui. Então, a probabilidade da média estar entre esses dois limites aleatórios, x barra menos essa quantidade, x barra mais essa quantidade. Veja que essa quantidade aqui, agora, né, T-alfa sobre 2S raiz de n, que está aqui também, com sinal mais, com sinal menos. X barra menos isso é chamada margem de erro da pesquisa. Então, a probabilidade do mi estar entre esses dois limites é 1 menos alfa. Que é a mesma probabilidade lá, porque é um rearranjo dessa expressão que chega nessa. Olha, então esse aqui é o limite inferior do meu intervalo, e esse aqui é o limite superior do meu intervalo. Veja que esse intervalo de confiança, ele não depende de nenhuma quantidade desconhecida. A probabilidade da média está entre esses dois limites aleatórios é 1 menos alfa. Ó, veja, x barra vem da amostra, t vem de uma distribuição, é uma quantidade fixa, é um número, é o quantio superior, t alfa sobre 2 é o quantio superior da distribuição t, quantio 100 vezes alfa sobre 2 superior. S é o desvio padrão e n é o tamanho da amostra. Então, essa expressão aqui, ela não vai depender de nenhuma quantidade desconhecida e, portanto, factível de ser computada na prática, de ser calculada. Então, a partir disso aqui, a gente escreve o intervalo de confiança. E a interpretação dessa expressão 3 é a seguinte: a probabilidade de um intervalo limitado por x barra menos a margem de erro e x barra mais a margem de erro conter mi é igual a menos alfa. E ele é conhecido por intervalo de confiança abreviado por IC, intervalo de confiança para a média populacional de uma população normal. O valor x barra menos a margem de erro é chamado limite inferior. E x barra mais a margem de erro, essa parte, é chamado de limite superior do intervalo de confiança, abreviado por LS. LI, limite inferior. LS, limite superior do intervalo de confiança.
O valor T-alfa sobre 2 e ni, aqui eu coloquei um ponto e vírgula ni, ele depende do alfa e depende dos graus de liberdade, porque a distribuição T, como nós vimos, depende do grau de liberdade, que nesse caso é n-1. Então, a gente pode usar o R, que T, 1 menos alfa sobre 2, vírgula, n-1, fechamos parênteses, com esse comando, ele nos dá QT, quantil da T. Quantil em inglês, quantile em inglês. O valor 101 menos alfa por cento, ele é o coeficiente de confiança ou coeficiente de cobertura do intervalo de confiança obtido. O uso do termo coeficiente de cobertura, por que ele é usado? Porque se você repete o processo de estimação um número grande, um número tendendo para infinito de vezes, e vai obtendo intervalos de confiança, a proporção de 100 vezes 1 menos alfa por cento desses intervalos gerados, então se você fizer 1000 e o alfa for 5%, então 95% dos 1000, 950 dos intervalos gerados em média, conterá ou cobrirá o verdadeiro valor do parâmetro populacional. Mas você vai errar em 5% das vezes que realizar o intervalo. Na prática, você só faz um intervalo. Então, você diz que a sua confiança de que aquele intervalo, porque ele vai conter ou não contém, a probabilidade é 100 ou é 0, mas a confiança que você tem de que ele contém, porque você não sabe, você não conhece o parâmetro, você vai usar esse termo, coeficiente de confiança, para determinar essa confiança, não uma probabilidade de que ele contém o parâmetro. Então, a confiança de que ele esteja na faixa dos que contém, que cobre o verdadeiro valor do parâmetro, aquele intervalo obtido, numa única amostra que você realizou, será chamado de coeficiente de confiança. Então, o intervalo para a média é simplesmente isso, x barra mais ou menos T alfa sobre 2S raiz N. Então, essa parte aqui é escrita por E, que é chamada margem de erro da pesquisa. Erro para mais e para menos. Então, x barra menos erro, limite inferior. X barra mais erro, limite superior. Veja que temos dois sinais aqui, o mais e o menos. Quando subtraímos, obtemos o limite inferior. Quando somamos, obtemos o limite superior do intervalo. Veja, eu preciso do T-alfa sobre 2, que com o comando QT obtém, o S vem da amostra, o N vem da amostra, o X bar vem da amostra. Então não tem dificuldade nenhuma para computar isso. Se eu não quiser usar o R, tem aplicativos em celulares que fornecem esse valor, esse quantio superior alfa sobre 2, e tem tabelas em livros, internet, que vocês podem consultar. O intervalo de confiança, aqui o 4, ele permite ao investigador científico expressar a precisão da estimativa, uma vez que usa apenas da estimativa pontual x barra, ela não contempla essa precisão quando você está estimando a média populacional. Essa é a lógica de se utilizar o intervalo de confiança. Então, igual na pesquisa eleitoral, quando num jornal alguém anuncia lá que a proporção de indivíduos, aí vai estar substituindo a média. Um outro caso que a gente vai estudar também, proporções, mas é o mesmo papel da média aqui. A favor de um determinado candidato é 45%, com erro para mais, para menos de 2 pontos percentuais. Então, essa margem de erro aqui, você expressa a precisão da estimativa. Se você só usa 45%, você não sabe se o erro é de 2, se é de 10, se é de 20%, para mais e para menos. Então, a obtenção de intervalo científico tem um valor, intervalo de confiança tem um valor científico muito grande e exigido quando vai publicar um trabalho científico. Então, para que esse intervalo ele cumpra o seu papel e garanta essa probabilidade, essa confiança, essa probabilidade de cobertura, nós temos algumas pressuposições que nós devemos atender. Então, uma é que a distribuição da população tem que ser anormal e com médias e variâncias desconhecidas. E que os elementos da amostra, o x1, o x2, o x3, sejam elementos, variáveis aleatórias independentes. Isso a gente garante, em geral, na prática, fazendo sorteio, sorteando a amostra aleatória, que nós já discutimos em outras partes, como que é o processo de sorteio de amostra. E
todos os x1, o x2, o x3 têm a mesma distribuição. A gente fala que eles são identicamente distribuídos. Eles vêm da mesma distribuição, a distribuição normal, que tem a mesma média. x1 vem de uma distribuição normal que tem a mesma média do x2 e a mesma variância do x2, que tem a mesma média e a mesma variância do x3. E cada um deles é independente. É uma realização, é uma variável aleatória independente uma da outra. O coeficiente de confiança escolhido deve garantir um alto grau de, uma alta probabilidade de cobertura para o verdadeiro valor do parâmetro. E a gente escolhe, em geral, 90%, 95% e 99% nos meios científicos, sendo 95% o valor mais usual. Ninguém vai escolher fazer um intervalo de confiança que vai garantir uma cobertura de 5%. Né? Então, apenas 5% dos intervalos gerados por aquele processo cobririam o verdadeiro valor do parâmetro e 95% deles errariam essa cobertura. Né? O intervalo gerado não contém o parâmetro. Então, você quer o contrário, você quer que 95% dos seus intervalos contenham o verdadeiro valor do parâmetro e apenas 5% deles errem. Quando você fizer você espera, tem mais confiança de estar com aqueles que acertaram do que aqueles que erraram. Se você usa uma confiança de 5%, a sua confiança é muito baixa de que você acertou, né? 5% apenas. Então, outra pergunta que os estudantes fazem em geral é: por que eu não posso garantir a cobertura máxima? Esse gama aqui também é 1 menos alfa, mesma coisa de 1 menos alfa, esqueça isso aqui. Então, por que eu não uso um coeficiente de confiança de 100%? Ora, veja bem, nós dependemos de dois valores de t que são na distribuição t lá, que é um gráfico similar, né? Se você faz isolado, é um gráfico similar ao da normal, uma distribuição simétrica. Então, 2,5 para um lado, por exemplo, pensar um alfa de 5% e coeficiente de 95. 2,5 para um lado, 2,5 por outro. Aumenta a sua confiança para 99. Então, o seu alfa vai ser 1, então vai ficar 0,5% da esquerda, 0,5% da direita. O que vai acontecer com o seu t que estava aqui? Para deixar só 0,5% e não 2,5%, ele chega para os extremos. Então vai ficar... E eles são simétricos. Se esse aqui era 2, passa, por exemplo, para 4. E esse que era menos 2, passa para menos 4. Então, o valor do t alfa sobre 2, ele vai aumentando, de 2 para 4, à medida que você aumenta a confiança. Mas 100% é de não deixar nada à direita da figura. Então, só quando o t for infinito. E se o t for infinito, a margem de erro do intervalo, a margem de erro, essa expressão aqui, o ezinho aqui, ele depende desse t alfa sobre 2, que vai ficar o erro padrão, S raiz de n, da média amostral. Então, t alfa sobre 2, se ele é um valor infinito, não importa esses valores aqui, são valores finitos, t alfa sobre 2 vezes essa quantidade vai dar um valor infinito. Então, você vai ter x barra mais infinito, x barra menos infinito, para gerar o limite superior e inferior, respectivamente. Ora, então, o que acontece? O meu intervalo de confiança vai propiciar limites infinitos. Então, se eu chegar para os estudantes, a verdadeira altura média, com 100% de confiança dos alunos da UFLA, está entre menos infinito e mais infinito. Todos vão dar risada. Esse intervalo não é nada útil, não serve para nada. Mesmo que eu fale, não, está entre 0 e infinito. Melhorou alguma coisa? Porque eu sei que não tem altura negativa. Não melhorou nada. Então, o aumento do coeficiente de confiança, ele causa, fixado as outras coisas, fixado n, ele causa um aumento do comprimento do intervalo de confiança. Se você leva isso para 100%, esse intervalo tem comprimento infinito. Porque ele provoca um aumento no quantil aqui, né, levando ele para infinito. É isso aqui que está querendo dizer. Então, se você zera essa probabilidade aqui, essa área preta zerada, isso vai acontecer só quando esse valor aqui for infinito. Estiver lá no infinito. E esse valor aqui no menos infinito. Então, seu intervalo de confiança vai dar limites entre menos infinito e mais infinito, que não serve para nada. Então, a gente tem que usar uma confiança de 95, de 99, né? Se a gente usa 99, esses limites chegam para cá, porque essa área vai ser menorzinha um pouquinho. Em relação a essa uma outra que seria 2,5, 2,5 aqui. Então, meio e meio para cá, são 99, conta 2,5, 2,5. Então, essa área em preto e no meio ficaria o restante, ou 95 ou 99. Então, quanto maior a confiança,
maior a margem de erro da pesquisa, fixada as outras coisas. E maior é o comprimento do intervalo. Não há mágica com a estatística. Se você usa o mesmo recurso e aumenta a confiança, seu intervalo de confiança, você paga um preço que é aumentar o tamanho do intervalo de confiança. O intervalo terá, então, confiança máxima, mas não terá nenhuma utilidade. A única forma de aumentar a confiança, não para 100%, e reduzir o tamanho do intervalo é aumentar o tamanho da amostra. Então, você não pode deixar, tem que pagar ter um custo, pagar mais caro na sua pesquisa, porque você terá que aumentar o tamanho da amostra se você quiser reduzir. Se com o mesmo tamanho de amostra, se você sai de 95 para 99, você vai aumentar o intervalo de confiança. Se você quer reduzir a margem de erro, ou portanto, reduzir o comprimento do intervalo com mais confiança, em vez de 95 passar para 99, a única forma de fazer isso é compensar com o tamanho da amostra. Então, um balanço entre utilidade e a confiança deve ser buscado quando a gente está fazendo uma pesquisa. Vamos ilustrar a obtenção do intervalo de confiança para a produção de um cruzamento entre duas linhagens de feijão, carioca MG e manteigão fosco no período de inverno em Lavras. Então, nós temos dois intervalos, de 95 e 99, para vocês sentirem como que é esse crescimento quando a gente aumenta a confiança. Então, geração F15 desse cruzamento foi utilizada para obter o intervalo de confiança. Então, uma amostra de 121 parcelas foi obtida, né? Então, 121 parcelas foram obtidas, e a produtividade média deu 2.865 kg por hectare, 2,8 toneladas, 2,9 toneladas, e a variância de 71.700,42 kg ao quadrado por hectare. Perdão. Então, usando 95% de confiança, eu preciso consultar o valor da tabela de T. Então, eu vou lá, QT, parênteses, 0,975, 120, porque eu tenho 121 parcelas, então grau de liberdade, vírgula, 120, grau de liberdade 120, né, N-1, e com 120 graus de liberdade, usando o R, eu, arredondando para 3 casas decimais, aqui eu obtenho 1.980. Ou vou lá no final do livro, busco isso e acho esse valor aqui. Como desse jeito aqui, ó. Coluna 2,5%, porque meu alfa é 5, alfa sobre 2 é 2,5%, então está aqui. Na linha dos 120 graus de liberdade, nesse cruzamento dessa linha e dessa coluna, eu acho o valor pretendido. Essa tabela está lá no final do livro de estatística básica, 1.980. Uma vez obtido o valor tabelado, ou então uso R, igual eu expliquei, QT 0,975, que é o complemento para 100% de 2,5, vírgula 120, fecho parênteses, dou Enter, ele vai me dar esse valor aqui, até com um pouco mais de precisão do que isso aqui. Então, eu vou ter as estimativas, por isso está minúsculo aqui, estimativa, que eu já realizei a amostra, então meu intervalo vai dar, a estimativa é 2.865 quilos, o valor tabelado de T, só substituir, então é muito simples, esse 267,76 aqui é a raiz da variância, a raiz desse número aqui, a raiz quadrada desse número. Então, a raiz quadrada daquele número lá é 267,7693. Então, presta atenção que não é a variância. Às vezes o problema a pessoa dá o desvio padrão ou às vezes dá a variância. Foi dada a variância. Aqui é o desvio padrão amostral. Então, eu tenho que extrair a raiz quadrada da variância que foi dada sobre a raiz quadrada do N, que é 121. Então, fazendo essa conta aqui, minha margem de erro foi de 48,2 kg para menos e para mais. Então, o intervalo de confiança de 95% para a média populacional é 2.865 menos a margem de erro, 48,20, e mais a margem de erro, 48,20. Fazendo essas contas, menos isso dá isso, mais isso dá isso. Ou seja, a probabilidade de um intervalo limitado, a confiança que eu tenho que o intervalo limitado por 2.116,80 kg por hectare e 2.913,20 kg por hectare inclua a verdadeira média da produtividade da geração F15 daquele cruzamento é de 95%. Essa é a interpretação do intervalo de confiança. Simples como isso. Para 99%, a única diferença é que eu vou ter que achar, agora o alfa é 1%, que é o complemento do coeficiente de confiança, então eu vou ter que olhar no R o Q 0,995, 120 graus de verdade, eu consultar aquela tabela para o
2,0005, lá, 2,617 com 120 graus de verdade. Então, a única diferença é esse valor aqui. Então, isso aqui aumentou um pouquinho e, portanto, a margem de erro foi um pouquinho maior que o anterior, que era 48,20, 63,70. Portanto, os limites inferiores e superiores aumentaram um pouquinho. Então, a probabilidade de um intervalo incluir a verdadeira produtividade média é de 99%. Então, esse intervalo ele tem maior comprimento que o de 95%, porque os recursos são os mesmos, o N é o mesmo nesse exemplo. Então, quanto maior a confiança, maior é o comprimento do intervalo, maior é a margem de erro do intervalo. Tá? Então, isso é para ilustrar. Em geral, na prática, a gente faz apenas um desses intervalos. Ó, escolhemos o coeficiente de confiança e trabalhamos com ele. Para falar desse tópico, apresentação de resultados, então é uma coisa simples. O que eu devo fazer no meu trabalho científico se eu fiz um intervalo de confiança? Ou se eu fiz uma amostragem? Então, é muito comum encontrar na literatura resultados assim, a pessoa põe a média mais ou menos o desvio padrão. Então estou questionando aqui o uso do mais ou menos. Ou então a média mais ou menos o erro padrão. Ou a média, que é o desvio padrão é o S, erro padrão é o S raiz de N. Ou então, média mais ou menos a margem de erro, a semi-amplitude do intervalo de confiança, a margem de erro do intervalo de confiança. Aquele 48,2 ou 63, não me lembro lá o valor certinho, que foi encontrado nos dois casos. Então, às vezes, nada de identificação do que foi apresentado, se é esse caso, se é esse ou se é esse. Ninguém está recriminando o uso do mais ou menos. Tipo, 10 mais ou menos 2 toneladas. O que é isso? É mais ou menos desvio padrão? É mais ou menos erro padrão? Ou é mais ou menos margem de erro da pesquisa? O pesquisador fica na dúvida. Não tem problema você usar, mas o mais ou menos é o mais comum, usar o mais usual é usar o mais ou menos quando você está com intervalo de confiança, que é esse último caso que a gente acabou de estudar. Então, esse E aqui, é essa parte aqui, é isso, ó, que dá, nesse exemplo, 63,70. Então, mais comum é isso, mas eu tenho que falar para o meu leitor o que são essas coisas. Eu tenho que dizer que o 10 é a média e que o 2 é, por exemplo, a margem de erro do meu intervalo de confiança. E não o erro padrão e nem o desvio padrão. Ou se for o erro padrão, eu tenho que falar, o 2 significa que é o erro padrão. 2 é o erro padrão da estimação da média igual a 2. Então, após o sinal mais ou menos, o valor que aparece pode ser tanto o desvio padrão, o erro padrão, ou a semi-amplitude do intervalo, que é a margem de erro, que é isso aqui. Então, não podemos usar simplesmente o valor mais ou menos que a pessoa que está recebendo aquela informação vai ficar perdida. Então, nós temos que identificar o que vem após o mais ou menos. E há um maior consenso entre os estatísticos no sentido de usar o mais ou menos seguido do desvio padrão do erro padrão. De evitar o uso usando essas coisas. E usar o mais ou menos para seguido da margem de erro do intervalo. Então, usar o mais ou menos, como eu já havia dito anteriormente, para a margem de erro, para a construção do intervalo de confiança, e não para o erro padrão ou para o desvio padrão. Então, quando é desvio padrão e erro padrão, a gente identifica eles, põe o valor e, entre parênteses, da média, né? E entre parênteses, ou o desvio padrão ou erro padrão, e nos informamos no enunciado de uma tabela o que significa o que está entre parênteses, se é o erro padrão ou o desvio padrão. Lembrando que o desvio padrão é o S e o erro padrão é o S raiz de N, sobre raiz de N. Sobre raiz de N. Então, com a finalidade de ilustrar a apresentação de resultados de um experimento, utilizou um exemplo apresentado na tabela 1, no qual se encontra as produções médias diárias de leite em quilos, de 3 raças bovinas. Então, Zebu, holandês e Nelore. 100, 121 e 80. É sempre importante que se faça a apresentação do tamanho da amostra, porque a gente pode converter uma medida em outra facilmente.
Então, veja, no cabeçalho eu estou indicando o que eu estou apresentando. Não estou usando mais ou menos. X barra, erro padrão. Então, a média foi de 4,1 litros na raça Zebu, 8,4 na raça holandesa e 3,2 na raça Nelore. Dados muito antigos, tá, gente? Não preocupa com os valores, não, que hoje deve ser bem acima disso, com as tecnologias modernas de hoje. E aqui o erro padrão, né, de cada uma dessas estimativas aqui, que é o S raiz de N. Então, nós temos isso. Se eu quiser achar o S, eu tenho o N, facilmente eu acho o S. Se eu quiser construir a margem de erro, multiplico o erro padrão pelo T alfa sobre 2 usando o grau de liberdade 99. Só fixar o alfa que eu quero para fazer o intervalo de confiança com a confiança que eu quiser. Então, o valor de N deve ser sempre apresentado numa pesquisa. Conversões entre erro padrão e desvio padrão são facilmente realizáveis. O segundo aspecto ainda refere-se à medida de variabilidade utilizada, que é claramente explicitada. Falou que é o erro padrão, não deixando dúvida do seu significado. E não se usou mais ou menos. Não é um sacrilégio usar mais ou menos. Se eu quisesse pôr aqui 4,1 mais ou menos, 8,4 mais ou menos o valor que está lá, 3,2 mais ou menos o valor que está lá, poderia fazer, sem usar o parênteses. Mas aqui eu ia colocar x barra mais ou menos erro padrão, indicando que o que está depois do mais ou menos é o erro padrão. Então não é sacrilégio usar o mais ou menos, tá? Mas ele é mais usado, como eu falei, para o intervalo de confiança. Há um consenso maior nesse sentido. Então, representações do tipo 4,1, mais ou menos, geram dúvidas e não são universalmente aceitas e devendo ser evitadas. Então, evitadas, mas não é sacrilégio. Desde que devidamente identificado pode-se usar. O uso do sinal mais ou menos não é condenado, como eu disse, mas se for usado, o significado do valor que eu acompanho deve ser explicitado claramente em algum lugar da tabela. Finalmente, o terceiro aspecto trata da unidade de grandeza usada para a variável. Veja que lá era quilo. Então, essa deve ser explicitada, pois pouco informativo é um enunciado que não apresenta a unidade, né, a medida que está sendo, a grandeza que está sendo utilizada. Então vem a média e a estimativa da medida de dispersão, mas não fala em que unidade está. Pouco útil. O uso de desvio padrão e erro padrão depende do objetivo da pesquisa. Quando o interesse está na variabilidade entre os diferentes valores da variável aleatória, o desvio padrão deve ser usado por se tratar de um estimador dessa variabilidade. Então eu quero expressar quão variável estão os elementos da população, né, uma estimativa dessa variabilidade, quão variáveis estão os elementos dessa população em torno do valor central dessa população, desvio padrão. Se o interesse é a precisão com que aquela média foi estimada, o erro padrão é a medida apropriada para isso. Então, um erro padrão pequeno em relação ao valor da média indica que aquela média tem uma alta precisão, foi calculada com alta precisão, ou seja, ela deve estar tem muita chance de estar perto da média da população, que é desconhecida para a gente. Então, essa é a lógica. Então, essa aula é isso por hoje. Até a próxima.